Segundou. E aí? O gosto é o mesmo da chegada da sexta-feira ou para você a segunda é amarga? Como você encara mais um dia de trabalho? Para aumentar o seu conhecimento e a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. E hoje vamos falar de ambiente de trabalho, harmonia e produtividade. Minha gente, segunda-feira também é dia de ser feliz, viu? E isso a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje. Todos os dias tem que ter a mesma vibração do final de semana, ainda que esteja no ambiente de trabalho. E comigo aqui no estúdio para ensinar como fazer isso, nós temos o Cristiano Sabac. Muito bem-vindo, Cristiano. Cristiano, gente, é consultor de carreira com formação em Professional Coach, que ele me ensinou a falar, analista comportamental e pós-graduado em Psicologia Analítica, Psicopedagogia e Potenciais da Imagem e também é apresentador do programa Carreira e Sucesso da Educadora FM. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E também aqui, olha só, gente, a Larissa Góes. A Larissa é designer de interiores com especialização em Feng Shui. Falei certo, Larissa? Falou sim, Michele, certíssimo. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer todo nosso. Quem já acompanha o programa, a gente sabe que a gente sempre traz conteúdos da internet para poder a gente fazer um debate aqui, que a internet hoje é uma ferramenta super democrática, todo mundo tem acesso. E a gente trouxe um videozinho sobre esse tema. Vamos assistir. O assunto sobre qualidade de vida no trabalho nas empresas é sério e merece toda a atenção necessária. Inclusive, você sabia que existe um termo em japonês para definir morte por excesso de trabalho? Esse termo é karoshi. E de acordo com um estudo do governo, em torno de 150 pessoas morrem de karoshi por ano. O conceito de qualidade de vida no trabalho é simples. É uma forma de se pensar a respeito das pessoas, trabalho e organização de modo geral e abrangente. Não existe separação da satisfação do trabalho com a vida de um indivíduo como um todo. Logo, o trabalho ele assume uma dimensão enorme em nossas vidas. Afinal, em média, passamos mais de 90 mil horas trabalhando ao longo dela. São 3.750 dias, 535 semanas ou 10 anos trabalhando. As empresas não investem o suficiente em programas de qualidade de vida no trabalho por acreditarem que a conta simplesmente não fecha. Ao invés de pensarem em produtividade, felicidade e parcerias de longo prazo, tratam pessoas inteligentes como somente mais um número em suas planilhas de custos. Nossa, Cristiano, isso é uma realidade? É uma realidade. É uma realidade que tem também que se encarar. Tem aí alguns fatores importantes, não é? Existem aquelas pessoas que têm a sua produtividade durante 8 horas, precisa de 8 horas de lazer, precisa de 8 horas de descanso. Tem aquelas pessoas que conseguem produzir bastante em pouco tempo para uma semana inteira. E tem pessoas notívagas como eu, né, que produzem melhor à noite. Sim. Então, a gente precisa encontrar qual é o nosso melhor horário para produzir. É uma das coisas que as empresas estão vendo como fazer. Um outro dado aí importante que coloca é a insatisfação dos brasileiros com relação à carreira, né? Está em torno de 46%, segundo a Lancers. E isso é preocupante, mas eu sempre coloco uma pergunta no que diz respeito a isso. É preciso mapear para ver se a insatisfação é com relação à carreira, com o momento profissional ou com o cargo ou as funções que está desempenhando. Sim. Não necessariamente é a carreira, vai ser a carreira. Eu ia perguntar justamente isso. Como a gente observa que a gente passa boa parte da nossa vida no trabalho, o primeiro passo mais importante não seria isso? O momento que você define qual é a carreira que você quer seguir ou qual é o ambiente de trabalho que aquela carreira vai te colocar para trabalhar? Eu acredito que o momento mais importante é quando você encontra, é quando você se entende onde é que você está. Encontra o que é que você realmente gosta de fazer. Ou quando você faz exatamente o que gosta. E não necessariamente isso vai acontecer quando você escolhe a carreira. Mas, uma vez escolhendo a carreira, você pode, se de repente pensar, pô, não era exatamente isso. Então você perceber como é que você pode ressignificar esse caminho para redirecionar, não é? E encontrar essa satisfação para que tenha prazer no trabalho. Perfeito. Larissa, e uma pessoa que está nesse ambiente? Porque logo na frente a gente vai ver empresas que são diferentes, né? Que já adotam uma outra postura, que já propiciam uma flexibilização, tanto de horário, então a gente vai ver já já.
Mas uma pessoa que trabalha numa empresa tipo tradicional, que tem essas exaustivas carga horária de trabalho, e tal, como é que ela pode, enquanto indivíduo, tentar já mudar esse ambiente? Esse ambiente é um ambiente que a gente diz que tem muita gente, né, com um estilo de vida diferente, né, e com isso leva com ela energias diferentes. Sim. Então, são energias que as pessoas trazem que pode atingir positiva ou negativa entre elas mesmas. Então, tem sim as dicas que a gente dá. Primeiro, ela procurar equilibrar e essa energia, né, do espaço, porque equilibrando essa energia, né, que estão lá espalhadas de várias pessoas, já traz um bem-estar para as pessoas que ali estão. Certo. Né? E isso pode ser feito através do Feng Shui. Que já a gente vai contar algumas técnicas. Mas antes de entrar nas técnicas, nos elementos que o Feng Shui traz, Feng Shui, daqui até o final do programa eu falo correto isso. Mas está correto. Você acordar e você se colocar disposto para o seu trabalho internamente, você trazer um bom humor, tal, já ajuda bastante, né? Já ajuda, sim. E ajuda bastante, porque você já vai levando com você uma energia positiva, né? Uma energia que a gente chama energia Qi, vital, do lado positivo. Então, quando você chega lá, você já consegue mais interagir com o ambiente e você se sente mais à vontade e confortável de estar ali, né? Porque fica um ambiente agradável, Sim. né? Do que você chegar mal-humorado, cansado, né? Então, você mantém essa energia sua equilibrada e harmonizada, né? Então, você já está dando sua parte positiva muito grande para esse espaço. Perfeito. Temos mais um videozinho, vamos ver. A qualidade de vida nas empresas. Você já se perguntou por que muitos de nós trabalham 8 horas por dia com baixa produtividade, enquanto outras pessoas são capazes de gerar resultados de uma semana inteira em apenas 4 horas? Essa diferença de produtividade, na maioria das vezes, está relacionada ao nosso ambiente de trabalho e à nossa motivação para exercer as tarefas que fazem parte do dia a dia. Aliás, muitos empregos exigem uma carga diária de trabalho entre 10 e 12 horas, não deixando espaço para outras atividades como estudo, exercícios físicos e lazer. Além da falta de tempo, as exigências das empresas estão cada vez mais descabidas, deixando muitas pessoas doentes com a enorme pressão. Nunca tivemos tantos casos de ataques cardíacos, derrames, pressão alta, diabetes, câncer e depressão. E outro dado alarmante, 70% dos brasileiros afirmam sofrer com estresse relacionado ao trabalho, de acordo com a pesquisa feita pela ISMA, a International Stress Management Association. Olha lá, algumas empresas, né, que o Vida coloca, as empresas não investem, algumas empresas, né, vamos chamar aqui daqueles modelos tradicionais, né. Cristiano, uma pessoa que está neste modelo, como é que ela pode buscar motivação? Essa motivação, a questão é que às vezes a gente espera que a motivação venha dentro da própria empresa, da própria instituição, né? Mas a gente também tem que se responsabilizar pela própria carreira. Até porque se eu quiser fazer uma transição, né, se o profissional pensa em fazer algo novo dentro da própria carreira, ele precisa saber dar a direção. Então, procurar se motivar. E aí é fazer um mapeamento para ver de que maneira ele pode evoluir dentro da própria carreira. Porque isso quem vai entregar não necessariamente vai ser a empresa. A empresa é dona do cargo, mas Sim. não é dona da carreira do profissional. Então quem estabelece a direção é o profissional. E muita gente pensa que às vezes assim, o que motiva o profissional é só o dinheiro. Não é bem isso, né? Não, não é. As estatísticas falam de que justamente quando a maior parte fala que está insatisfeito com a carreira, eles não citam, a menor parte cita a insatisfação Com financeira, com salário. Fala da insatisfação no que diz respeito da dificuldade em criar laços dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente remete ao que Larissa falou anteriormente, dessa questão de como é que eu acordo, como é que eu estou disposto a entrar na sintonia do trabalho. Sim. E isso vai conduzir o meu dia, mas também vai impactar o dia dos meus pares. E aí vem a produtividade e os resultados. Perfeito. Que muitas empresas hoje já estão começando a observar que se você tem um ambiente de trabalho mais saudável, você tem resultados melhores, produtividade e rentabilidade, sim, financeira. Sim, impacta, é uma coisa puxando a outra, levando a outra. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse nbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Empoderar para libertar. Empoderar é ação. É o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço, o que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se. Você conhece a si mesma? O que você quer, faz e gosta? Onde está e aonde quer chegar? Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional. Procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias. Empreendedorismo e economia solidária, integre associações e cooperativas, participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se. Lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos executivos, viver sem qualquer tipo de violência. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando sobre ambiente de trabalho, harmonia e produtividade. Gente, alguns especialistas eles colocam que um ambiente de trabalho harmônico, ele reflete sim na produtividade da empresa. Mas aí vem a questão, que eu vou primeiro para Cristiano, depois para Larissa. Como fazer que o ambiente seja harmônico com pessoas tão diferentes, né? Cada um veio de um estilo de vida, tem um humor, tem um conhecimento. Como criar este ambiente propício para ficar saudável, digamos assim, o ambiente de trabalho? O impacto nas relações interpessoais, não é? Que é tão falado e tão necessário, essa qualidade das relações interpessoais para a produtividade. Um ambiente de trabalho diverso, com pessoas diferentes, é importante, não é? Porque você estabelece pontos de vista diferentes. E isso é importante para que a gente possa criar soluções ou apontar novos caminhos. Se todo mundo pensa igual, todo mundo vai pensar apenas numa forma de solucionar, não é? Então, a diversidade, ela é importante. Aí vem uma questão que é essencial para essa harmonia, né? Respeito.
Respeito à opinião do outro. Não necessariamente todo mundo tem que concordar com a opinião, com o ponto de vista do outro. Mas respeitar e ver de que maneira aquilo vai impactar positivamente numa solução, né, e na construção do trabalho em equipe, na produtividade. E se isso faz bem para todo mundo, é o caminho certo que tem que apontar. Eu acho interessante que a gente tem feito alguns programas já ponto de vista com assuntos variados e uma palavra que passa em todos os programas é a palavra respeito. Me parece que é a palavra que está sendo necessitada muito na sociedade, por todas as intolerâncias, todas essas questões de falta de respeito da diversidade. Larissa, respeitar as suas vontades, mas também saber respeitar do outro, é importante no ambiente de trabalho? É importante porque cada um tem uma forma diferente de pensar e cada um tem uma forma diferente de agir. E se todo mundo pensasse, como ele disse, igual, nem a gente ia poder trabalhar, porque até a gente que trabalha com as energias, a gente precisa de duas energias diferentes para equilibrar. Olha só que interessante. Né? Que é o que a gente chama do yin e o yang, né? Que são energia positiva e negativa, e a gente trabalha nesse equilíbrio das duas. A gente tem que respeitar, porque... Também porque todos nós, seres humanos, somos um duo, né? Ou, na verdade, somos múltiplos, né? A gente tem falhas, tem acertos, então a gente tem que o tempo inteiro estar trabalhando nisso, não é isso? E assim, você tem que começar com respeito, porque você não pode impor aquela pessoa a ser como você quer e nem vice-versa. Porque cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de agir. Né? E vai juntar com a outra forma da outra pessoa para formar o equilíbrio e aí vai ter a harmonização e o bom convívio, né? Das pessoas ali no trabalho. E você percebe também que as empresas já estão observando isso? Que criar um ambiente harmônico, respeitando a diversidade, mas criando um ambiente saudável para os funcionários, traz benefício tanto para o empregado quanto para o empregador? Com certeza, faz muito bem à saúde. E se a gente não está bem com a saúde, a gente não consegue produzir. É importante e essencial. Né? Então vamos ver exemplos de empresas que já pensam assim, que já entenderam que um ambiente saudável reflete sim no seu negócio. Uma das perguntas que me fazem é como é que a gente faz para que as pessoas não venham, principalmente os jovens, recém-formados, estagiários, passem o dia jogando ping-pong, jogando sinuca ou videogame. A gente contrata pessoas que são pessoas realizadoras, pessoas que querem crescer, aprender, se desenvolver, entregar, e elas vêm fazendo isso na vida delas, seja acadêmica, seja profissional. Eu acho que você pode se divertir, mas eu quero realizar, eu quero entregar coisas, e assim são os funcionários do Google. E depois o próprio ambiente se autorregula. Então, se você chega alguém com essa ideia equivocada, de que eu vim para o Google e eu vou passar o dia me divertindo, o próprio ambiente vai contê-la. Por quê? Porque você não tem com quem jogar ping-pong o dia inteiro. Você usa os ambientes para desestressar, para relaxar, para se reenergizar e voltar para fazer a atividade que é a atividade para a qual você está querendo construir e fazer no teu trabalho. O Google Brasil já tem quase 700 funcionários e a nossa faixa etária atualmente é de 31 anos. A gente tem objetivos estipulados, né? Todos os funcionários têm o que a gente chama de OKRs, que é Objective and Key Results, que são os objetivos acordados para o período, e a gente faz uma avaliação sim para ver como é que tá os resultados, como é que eles estão sendo atingidos. Até porque é uma meritocracia, então a gente precisa assegurar que a gente está medindo para saber quem são os melhores resultados e poder reconhecer e remunerar de acordo. A gente tem, por exemplo, licença paternidade de 4 semanas, né? Uma coisa que funciona no mundo todo, independente da legislação. Caso da morte de um funcionário, que a gente espera que não aconteça, mas em caso venha acontecer, durante 10 anos o cônjuge dessa pessoa vai receber metade do salário, né? Por 10 anos, e os filhos R$1.500, até fazer 18 anos, ou se eles estiverem estudando até 24. A gente tem, por exemplo, entre os nossos benefícios, o fato de que quem tem cachorro pode trazer o cachorro para o trabalho. A gente tem as que a gente chama de micro kitchens, as mini cozinhas, onde tem bebidas, sucos, refrigerantes, fruta. Enfim, vimos aí o exemplo do Google. O Google recebe, gente, 2 milhões de currículos por ano de pessoas que querem trabalhar lá. Mas, Cristiano, qual é o perfil desta pessoa que quer trabalhar no Google? Será que todo mundo vai ter uma carreira de sucesso assim que entrar no Google?
nem todo mundo consegue. Muita gente sonha em trabalhar no Google, mas nem todo mundo consegue não só entrar, mas também às vezes não corresponde ao ritmo. Porque pode ser um emprego sonhado ou trabalho sonhado, porque parece que todo mundo faz muito o seu tempo, joga ping-pong, mas como ela mesma falou ali, tem resultados para entregar. Sim. E se você tem resultados para entregar, eles dão um prazo para que seja entregue e depois fazem uma devolutiva, não é? Uhum. Então, se você não está correspondendo a isso, você está fora, né? Com todos os benefícios que todo mundo quer ter, você precisa trabalhar, você precisa produzir. Eu conheço profissionais que trabalham no Google e tem um trabalho que tem todas essas regalias, digamos assim, que a gente pensa que é regalia, mas também tem um trabalho duro e comprometido e também muito responsável. Agora, é importante fazer uma colocação, porque a gente falou no bloco anterior sobre a responsabilidade do profissional pela qualidade de vida, pelo seu próprio desenvolvimento. Agora, a empresa também, ela precisa investir nisso, nessa qualidade dentro do ambiente de trabalho. Então, o recado para as empresas, para as instituições, é investir na educação continuada, através de palestras motivacionais, através de treinamentos comportamentais, porque todo o ambiente gira em torno de perfis de comportamento. Porque quando você cresce o profissional na sua área, com cursos e tudo mais, que ele vai crescer enquanto profissional para fora, né, no lado pessoal, ele traz esse retorno de volta para dentro da empresa. O que me chamou também a atenção aí, que além do ambiente todo, que depois até a Larissa vai comentar um pouco essa questão do ambiente que influencia, colorido, a possibilidade de você estar ali, desestressar e ter mais criatividade e tal, é a questão de, independente da legislação, eles colocarem uma legislação própria, como a licença paternidade de 4 semanas, esse outro auxílio. Isso também é importante, né? As empresas que não se privem só. Se acha que isso é uma coisa legal, não vou ficar só no beabá da legislação que o país traz, digamos assim. Sim, você cria um regimento interno sem ferir a legislação do país, até porque o Google tem que se adaptar às legislações de cada país onde ele está inserido. Mas tem o seu regimento interno, não é? Em que pode criar esses benefícios. E agora é importante também o profissional saber como corresponder a isso, porque tem expectativas ali dos dois lados. Sim. Então, eu estou entregando para você benefícios, eu preciso que você me entregue também. Então, vira uma troca. Então, a gente percebe que aí não existe só a questão do lado financeiro. Tem uma procura da satisfação pessoal, profissional ali em conjunto. Perfeito. Não é? E isso é importante para a produtividade. E como você mesma falou, Michele, quando eu estou satisfeito pessoalmente, quando eu tenho aquele processo de autoconhecimento também, me dá mais autonomia e mais segurança para atuar no meu trabalho, né? Para exercer a minha profissão. Joia. Larissa, antes de você comentar, que eu quero que você comente desse ambiente do Google, tem uma outra empresa de um empreendedor que ele falou assim, não, eu vou fazer isso também na minha empresa. Aí depois disso eu quero que você comente também. Joia. Essas mudanças de ambiente. Tá, joia. Imagina se você chegasse para trabalhar no horário que quiser, pudesse personalizar seu cantinho de trabalho e ter direito a massagem e manicure de graça. Nada mal, né? Pois essa história começou em 2007, quando o Diego resolveu abrir o próprio negócio depois de trabalhar em grandes empresas. Acho que uma das coisas mais nocivas que eu percebia era a estrutura de poder. Então, aquelas pessoas que tinham um determinado status de um diretor, por exemplo, um vice-presidente, e acabavam se colocando numa posição como se fosse uma pessoa muito diferente das outras que estão ali no dia a dia, né? Diego queria um ambiente de trabalho que valorizasse o funcionário. Quando você está indo trabalhar sabendo que você pode ajudar no planejamento do ano seguinte, ou que você pode opinar de maneira sincera, acredito muito que a entrega de valor individual pensando na empresa é muito maior. Foi pensando justamente nessa entrega que o Diego determinou 2% do faturamento anual da empresa de tecnologia da informação vão sempre para os 24 programas de incentivo.
todos sugeridos pelos funcionários. A gente tem metas para ser cumpridas, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter toda a flexibilidade de expor opiniões, de ter atividades para fazer fora e conciliar com o trabalho e a oportunidade de aprender sempre também. Tudo é coletivo e democrático aqui dentro, né? Não é o dono, não é o líder que decide, que tem a ideia de um programa e cria. Você consegue adivinhar o cargo do Rodolfo? Aqui, ele é o guardião da felicidade. Meu foco aqui é cuidar da felicidade e bem-estar dos seres acesso. Os funcionários chamam seres. Os funcionários, colaboradores, são seres acesso. Bonito e legal. Chique e divertido. Mas dá trabalho, viu? Dá. Todo mundo viaja junto para fora do país quando a empresa bate metas. Nos últimos anos, a galera daqui já viajou 4 vezes. Acredito muito que o principal tempo útil da nossa vida é trabalhando e que se a gente tornar ele melhor, consequentemente, a gente está tornando a vida das pessoas também melhor. E a frase está aqui para a gente também sempre lembrar da nossa grande missão, além do negócio que a gente tem. Né? Então, Larissa, olha aí, você falou da massagem e tal. Um ambiente desse, a gente sabe que a gente já tinha falado tudo isso, que tem a troca também, vai ficar só lá na massagem o tempo inteiro e tal. Mas isso já dá aquela alegria no funcionário para exercer o papel dele? Com certeza, Michele, dá. E também ajuda bastante. Aí que está o equilíbrio. Ele não está só trabalhando, ele também está cuidando do corpo, ele está cuidando do bem-estar dele, né? Então, se ele está se sentindo bem, ele vai tratar as pessoas que estão também ali bem e vai se sentir melhor, mais à vontade e vai aumentar a produtividade dele, né? Você pode observar, eu pelo menos observei no ambiente muitas coisas que têm ligação com quando a gente vai mexer no ambiente pelo Feng Shui, que são plantas. Eu vi porta-retratos de família. Vamos falar assim, daqui a pouquinho você vai explicar tudo sobre Feng Shui. A gente só vai para um rapidinho intervalo e já volta. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Voltamos com Ponto de Vista, hoje falando sobre ambiente de trabalho, harmonia e produtividade. Gente, vocês sabiam que o Feng Shui e outras técnicas estão sendo usadas para melhorar o ambiente de trabalho? Tem até uma tese de doutorado na Universidade em São Paulo. Pois é, e nós fomos também na internet, pegamos o vídeo da hashtag, canal Hashtag, falando sobre Feng Shui. Vamos ver. Feng Shui, pessoal, para quem não conhece, é uma técnica de origem chinesa que visa equilibrar a circulação de energias no ambiente. Essa técnica é empregada em casa, em todos os ambientes, seja sala, quarto, cozinha, mas também no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, seja ele numa empresa ou num escritório em casa, num home office. E eu acabei fazendo um planejamento também de Feng Shui para esse escritório. E no que eu me baseei? Basicamente em 3 pilares. O primeiro deles é a renovação. Como eu já estava trocando móveis, que já é uma renovação, então essa substituição de móveis é uma das partes dentro dessa área de renovação. O segundo item dentro desse pilar renovação também é a limpeza geral, né? Então, já que eu ia tirar móveis antigos, trazer móveis novos, eu também dei aquela limpeza nos objetos, nas papeladas, nas coisas antigas que eu tinha guardado aqui no ambiente. Isso realmente deixa bem mais leve o ambiente. O segundo pilar
pilar que eu acabei aplicando aqui do Feng Shui no escritório é a questão de alinhamento e circulação. O que é isso? Primeiro, a circulação eu deixei bastante espaço vago para eu poder passar, para eu poder circular com as coisas, então isso traz uma leveza também para o ambiente. A questão do alinhamento é a posição que eu escolhi que as coisas deveriam ficar aqui dentro. Em primeiro lugar, a posição da mesa. Então eu tenho aqui uma porta que é onde está posicionada a câmera, então vocês não estão vendo, a minha direita, e a minha esquerda tem uma janela que fica aberta, que agora eu tô gravando, ela fica fechada. Então um dos princípios do Feng Shui é dizer que você não pode ficar de costas para uma porta, porque aí acaba dando aquela sensação, sabe, de que tem sempre alguém te olhando, enfim, não é questão de superstição, nada disso. E o terceiro pilar, que são os elementos que o Feng Shui considera. E quais são esses elementos? São 5, né? Água, metal, terra, fogo e madeira, que eu acabei incluindo aqui nos objetos, né, e na decoração desse ambiente. Então, Larissa, olha só, concorda com as dicas que ele deu, mas olha só, ele tá ali num ambiente que parece um home office. Mas aquela pessoa que trabalha numa sala com outras pessoas, como é que ela pode empregar as técnicas de Feng Shui ali na sua mesa? Mesa virar de costas para a porta, jamais. Jamais. Jamais, você não pode estar de costas para a porta. O que vai ter de gente hoje arrastando mesa e mudando de lugar, não tá no gibi. Em ambiente nenhum, nem residencial, nem comercial, porque você não tem acesso à visão de quem está entrando. E o Feng Shui, ele é uma arte milenar chinesa, né, que visa harmonizar e equilibrar um ambiente de um espaço, seja ele comercial ou residencial. A gente costuma dizer também que o Feng Shui é uma acupuntura do espaço. Olha só. Né, que através da colocação de móveis, uso de cores, objetos ligados aos elementos que ele falou, né, naturais. Ele falou dos 5 elementos. Como é que uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma mesa no escritório, tem uma baia, digamos assim, que acho que muita gente trabalha assim, né, em escritórios coletivos, que tem vários computadores. E como é que eu posso, na minha mesinha ali, colocar os 5 elementos? Normalmente a gente não usa em um certo lugar os 5 elementos, porque assim, a gente tem o baguá, né, que é como se fosse uma bússola pra gente. E a gente faz esse equilíbrio e essa harmonização toda em cima do baguá, né? Então, o baguá, ele é dividido em 8. 8 que representa as 8 áreas, Sim. né? Então, cada área é ligada a um elemento desse natural. Perfeito. Então, assim, se aquele lugar, quando você joga o baguá, cai numa área, tipo assim, a área do relacionamento. A área do relacionamento ela é ligada a um elemento. Então, você vai ver qual é aquele elemento que está ligado à área do relacionamento e vai usar os objetos certos para equilibrar aquela área. Então, você teria que ser uma coisa individual? Eu teria que chamar uma pessoa que tem a técnica de Feng Shui para poder me ajudar a harmonizar meu ambiente ali? Assim, você pode chamar ou você pode também mandar o desenho do espaço. Ele vai jogar o baguá em cima que a gente chama da planta, né? E vai com isso, manda para a pessoa o baguá. Normalmente ele vem com espelho. Para que o espelho? Foi o que eu disse. O espelho, ele bate e a energia volta. A energia negativa, que não presta, né? Aqui não é essencial pra gente. Feng Shui usa muito o espelho, né? Isso, usa. Tem locais certos de posicionar o espelho? Não. É sempre bom colocar o espelho virado para a porta de entrada do lugar. Olha a dica, hein? Espelho para a porta de entrada do lugar. Qualquer ambiente, seja quarto, trabalho. Ou também como objeto de cura, né? Assim, no quarto, indo para o residencial, no quarto mesmo, quem dorme com a cama virada para a porta do banheiro, a gente costuma botar o espelho na cabeceira para poder a energia do banheiro, porque o banheiro é um ladrão de energia. Então, olha só, não sabia que o banheiro é ladrão. Por que é ladrão de energia? A gente chama ele de ladrão de energia porque lá tem o vaso, né? Ah, é como se fosse o lugar que você descarrega os negócios todos. Então assim, o que não presta vai-se embora. Eu li também uma vez que não é bom você ter, isso muitas casas usam, o lixinho de pia em cima da pia, né? Não é bom. Também não. Lixo também tem que estar longe do lugar que você prepara a comida. Outra dica. Outra dica, certíssimo. Mas voltando ao ambiente de trabalho, a gente não sair do foco. Como é que a gente usa aí para poder no ambiente? Então aqui, ele tá aqui, né? Então ele é como se fosse uma bússola, né? E a gente joga ele em cima da planta baixa do local. Mas, basicamente, quando você aplica no ambiente todo, cada área vai cair em um espaço. Certo. Então, não necessariamente a pessoa, para harmonizar o ambiente dela, precisa
aplicar os 5 elementos, usar todas as técnicas, não. Mas uma técnica que eu acho que foi bem interessante é manter organizado, né? A gente comentou aqui até no intervalo, não foi, Cristiano? Manter organizado, ter a ação de não só organizar de uma vez só, não. Você ter a ação da manutenção. Então, você tem que ter uma atitude. É o princípio básico, né, do Feng Shui. Manter tudo limpo, organizado, evitar objetos quebrados, relógio parado na mesa de trabalho, jamais. Vixe, Maria, e usando no pulso, que eu tenho um charme de um que eu não troquei, que eu Também não. tenho que trocar. Também Esquece não. relógio Por quê? Porque isso tudo influencia, como ele falou ali, na circulação da energia. Perfeito. Né? E qual é essa energia que a gente fala? A energia Qi, que é a energia vital, que é a energia que dá ânimo da pessoa a estar bem, né? Então, assim, evitar relógio parado, objetos quebrados, objetos que estão ali parados, que você não está tendo uso. Então, sempre está fazendo essa manutenção dessa organização e limpeza. Maravilha. Né? Então, fiquem ligados. Vamos agora para o nosso Momento Cafezinho? O Momento Cafezinho é o seguinte, são perguntas rapidinhas que eu vou fazer aqui. A Larissa vai responder sim ou não e o Cristiano vai comentar. Então, fiquem ligados. Respondam também aí, vocês. Vamos lá, Larissa. Conflito de funcionários na frente do chefe é sempre perde-perde? Sim. Sim? Por quê, Cristiano? Porque quando você alimenta o conflito, você acaba se expondo muito. O perde-perde é porque você acaba querendo argumentar porque você quer ganhar na discussão, no conflito, não é? Todo mundo coloca ali à prova o próprio ego. E acaba dando um tiro no pé, autossabotagem profissional, principalmente na frente do chefe. Perfeito, vamos lá, Larissa. Empresas estão demitindo profissionais que dão resultado, mas não têm boa relação de convivência. Sim ou não? E eu acho que sim também. Acha que sim? E aí, Cristiano? Isso tem acontecido pelo seguinte, tem se contratado, né, nos últimos, há pouco mais de 10 anos, tem se contratado as pessoas pelas habilidades, não só pelas competências técnicas. Competência técnica é importante para exercer determinado cargo, mas desempenhar funções, a gente precisa de relacionamento interpessoal, a gente precisa de inteligência emocional, gerenciamento de conflitos. Você tem que ter habilidades, não é, que vão lhe destacar ali naquele ambiente de trabalho, promovendo as relações para que sejam saudáveis e produtivas. A rádio corredor, a fofoca, atrapalha o ambiente de trabalho, sim ou não? Com certeza. E aí, Cristiano? Atrapalham sim, até porque o que a gente costuma chamar dessa rádio corredor, o boato, digamos assim, ela acaba sendo uma verdade temporária, não é? Porque as pessoas passam a acreditar no que ouve, naquilo que está ouvindo, principalmente se faz sentido para ela. Então isso pode prejudicar bastante o ambiente de trabalho, pode prejudicar um profissional, né, até que se prove o contrário. Larissa, o bom chefe não dá bronca na frente de toda a equipe, sim ou não? Sim. E aí, Cristiano? A questão motivacional e a desmotivacional. É claro, dar bronca, você não dá, ou você dá bronca para uma equipe, mas se você tem que individualizar essa bronca, você tem que chamar para uma conversa. Aí já não é dar uma bronca exatamente, mas dar um feedback para que encontrem uma solução ali em conjunto, não é? Essa bronca ela tem que sair do contexto. Mas é claro que se eu tenho que chamar a atenção ou dar uma nova orientação, ou chamar a atenção, não vai ser de uma pessoa, não vai ser ali na frente de todo mundo. Isso me lembrou mais uma coisa. E aquele colega que ele gosta de expor o outro na frente da equipe e também na frente do chefe, como agir com esse colega? Jogos de manipulação. Né? E isso pode encontrar nas várias esferas, tanto entre os gestores quanto os liderados também. Sim. Né? É importante estar atento, porque cada pessoa tem um perfil. Né? E esses jogos até podem ser saudáveis. O problema é quando começa a afetar a produtividade, mas também afetar a saúde do outro, a saúde do colega. Sim. Porque aí pode desencadear uma série de problemas, né? Não só individuais, mas coletivos, para a equipe. Agora é preciso ter bastante cuidado. Aí não cabe só vir a figura do chefe, mas a do líder. A do líder, que tem a capacidade, a habilidade para gerenciar esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho.
E para finalizar, porque nosso tempo está chegando, uma dica rápida para manter ou para criar um ambiente de trabalho mais harmônico, Larissa. Para criar um ambiente mais harmônico, a gente indica plantas, porque as plantas, elas são portadoras de energias positivas e de renovação. Assim, por exemplo, a rosa branca, ela é anti-estresse. O lírio da paz, ele tem a ver com as finanças. A violeta é harmonia. O cacto bloqueia a energia negativa. Usa também os cristais. Todo mundo precisa de um peso de papel em cima da mesa. Bota um de cristal. Olha que dica ótima. Porque o de cristal, ele vai trazer harmonia para aquele ambiente. Se alguma energia não estiver circulando, ele vai vir também como um objeto de cura. Maravilha. Ó, vai anotando tudo isso aí e coloca em prática já. Cristiano, qual seria a dica para manter um ambiente de trabalho harmônico? A dica principal é tanto para o profissional quanto para as empresas, para as instituições. O profissional, ele se responsabilizar pela própria carreira, dar direcionamento à sua própria carreira, para que ele possa se desenvolver, ele evoluir profissionalmente. Não é? Não só dentro da empresa, mas dentro do contexto do mercado de trabalho. Porque ele também é responsável por essa motivação, a automotivação. Não é? E aí procurar o autoconhecimento, procurar ajuda especializada para se desenvolver profissionalmente. Existe o coaching, a consultoria de carreira e vários outros programas. E para as instituições e para as empresas, investir no desenvolvimento do seu funcionário, né? Do seu colaborador. Como? A questão da educação continuada que eu falei, através de palestras, através de treinamentos comportamentais, em que mobilize para que você possa desenvolver, né? e fomentar mais a produtividade, né? Já que toda instituição e toda empresa espera resultado do profissional. Uma coisa importante é motivar. Isso tudo tem a ver com comportamento. Maravilha. Cristiano, muito obrigada pela sua presença. Larissa, muito obrigada. Convite. A gente que adorou, né, beber dessas dicas todas maravilhosas. Nós ficamos por aqui com este ponto de vista, falando sobre ambiente de trabalho. Mas vamos deixar também para vocês um vídeo que foi o vídeo motivacional, que acho que um dos melhores, eleito como um dos melhores do ano de 2015, 2016. E a gente vai ficar para que você, além de colocar em prática todas essas dicas, se motive mais ainda. Rodrigo. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você.
Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: